Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Salvação. Este programa muito tem contribuído para todos aqueles que têm participado, que têm assistido, porque a salvação é uma doutrina bíblica. E hoje, como nós prometemos no programa anterior, nós vamos chamar um professor muito conhecido, um professor que sempre esteve presente aqui no Manaim e leciona várias matérias aqui, vários ensinos, várias doutrinas. E hoje o tema é um tema especial, que é o tema chamado para a salvação. Então nós vamos chamar aqui o pastor Gilson Souza para fazer parte deste programa e para falar um pouco para nós aqui a respeito deste tema especial dentro desse programa Salvação. O tema é o chamado. Pastor Gilson, seja bem-vindo. Agradecemos aqui a presença do senhor. Obrigado. Estamos aqui muito felizes para fazer parte dessa programação. Obrigado, Gilberto. A paz do Senhor. E hoje nós estamos aqui com um auditório cheio, maravilhoso. Temos crianças aqui no auditório. E o pastor Gilson vieram prestigiar o senhor, hein? Muito bem. Isso. Fico agradecido desde já, né? Então, pastor Gilson, o que o senhor poderia nos falar, especialmente a respeito do chamado, o chamado da salvação? Muito bem. Primeira coisa que temos a considerar é a seguinte: é que o chamado, ele faz parte de um dos dois momentos especiais no projeto de salvação. O que é o projeto de salvação? É um projeto que consiste em um ato e um processo. Esse ato, a primeira parte dele, conforme foi explicado em episódio anterior, é aquilo que nós chamamos de a eleição. Tanto é que o texto bíblico que nós vamos usar como base, esse texto bíblico está lá na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o verso 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, quando o texto diz assim, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Está aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E depois o versículo continua dizendo, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, muito bem. Nesse momento, portanto, você tem aqui, primeiramente, a eleição dentro do projeto de salvação. Essa eleição foi feita pelo Pai, mas o chamado é um complemento desta eleição. O que é o chamado? O chamado é o momento em que você tem um encontro com Deus através de uma revelação do Espírito Santo que te revela Jesus. Então Jesus é revelado e nesse momento você tem a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Aqui, por exemplo, esta linha que está aqui, ela mostra um momento na existência do homem em que ele toma conhecimento deste ato da parte de Deus. O ato que envolve o Pai eleger e sermos chamados pelo Filho Jesus. Ou seja, a nossa eleição, ela é em Jesus Cristo. E ela se dá no momento, o nosso chamado é em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus nos chama através da operação do Espírito Santo. Então, nesse momento, ele se revela. E quando ele se revela, imediatamente há uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Então, isso é o chamado. Aí, o que acontece? Essa linha aqui, ela mostra um aspecto muito interessante dentro do projeto de salvação, que é um momento em que na nossa existência, nós vamos caminhando na nossa existência e num determinado dia nós temos uma oportunidade de ter um chamado de Deus. Esse chamado, ele se dá num momento da nossa vida. Por exemplo, nós temos alguns casos na Bíblia que mostram como se deu o chamado de algumas pessoas. No caso, por exemplo, nós vemos o caso de Paulo. Paulo, quando foi chamado, ele foi chamado através de uma forma e dentro de uma circunstância. Então o chamado sempre se dá de uma forma ou através de e também envolvendo uma circunstância. Como foi a forma que Paulo foi chamado? Ele foi chamado através da manifestação de uma luz que resplandeceu sobre ele.
E qual era a circunstância que Paulo estava vivendo naquele momento? Ele estava perseguindo a igreja. Foi o momento que ele foi chamado. Então o chamado se dá sempre num determinado momento da nossa vida, em que nós tomamos conhecimento no chamado de que um dia o Deus Pai nos elegeu. E quando ele nos elegeu, nós não estávamos presentes, e nem no momento do chamado. Agora, quando o Senhor Jesus nos chama através do seu Espírito Santo, aí a partir dali nós tomamos conhecimento de que um ato de Deus de salvação foi projetado na eternidade e foi concretizado na pessoa do Senhor Jesus. Pastor Gilson, aí sim. Então eu posso dizer o seguinte, que a salvação na vida do homem, ela se dá a partir do chamado, do encontro com o Senhor Jesus, é isso? Isso. É claro, dentro do aspecto do chamado, ela se dá exatamente a partir do encontro com o Senhor Jesus. Porque quando você recebe o chamado, você tem ali a oportunidade de ter o encontro com Jesus. Aí foi o que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele teve aquele encontro e tanto é que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso foi o caso de Paulo. O encontro foi tão forte que até o nome lá na frente precisou ser mudado, né? Isso foi outra situação. Isso. Nós temos o caso, por exemplo, no Velho Testamento, do chamado de Samuel. Samuel foi chamado como? Ele foi chamado quando ele era ainda menino. E qual foi a circunstância que envolvia o chamado de Samuel? A circunstância era que a lâmpada do templo estava se apagando. Então sempre envolve uma forma de chamar, não é? Porque a forma que Deus usou para chamar Samuel foi chamando pelo nome: Samuel, Samuel. Aí ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, não é? Então é uma forma e uma circunstância. No caso de Moisés, por exemplo, Moisés, quando foi chamado, ele era já adulto, e ele foi chamado lá no Monte Sinai, no meio de uma sarça ardente. E quando ele foi chamado ali, que momento que ele estava vivendo? Ele estava vivendo um momento em que ele estava perseguido por Faraó, de morte por Faraó. Então, isso é a circunstância. Por exemplo, eu conheço uma experiência de uma irmã que ela foi chamada num momento muito especial na vida dela. Foi um momento assim que ela até, inclusive, naquele momento, ela perdeu um filho dela, uma criança que estava brincando num determinado local e entrou dentro de uma manilha, aquela manilha começou a rolar e bateu lá embaixo, e chegou lá embaixo, o menino acabou batendo a cabeça em algum local e a criança, ela perdeu a criança e ficou desesperada e começou a fazer perguntas, indagações, e foi à igreja. Chegou na igreja, ela encontrou o pastor e ela perguntou ao pastor: pastor, o senhor é pastor, o senhor vai ter que me responder, por que Deus levou meu filho? O pastor disse: olha, eu não tenho resposta para a senhora, mas tem uma coisa, nós vamos orar, vamos abrir a Bíblia e Deus vai te responder o que aconteceu com seu filho. Então ele orou ali com ela, abriu a palavra do Senhor. O texto estava escrito assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Naquele momento, aquela mulher foi consolada, ela recebeu um consolo. Naquele consolo, ela aceitou a Jesus como seu Salvador, e mais tarde ela foi dar um depoimento, ou seja, um testemunho, numa reunião de senhoras, em que ela disse assim: pois é, foi preciso eu perder aquilo que eu mais amava para eu ganhar Jesus, e hoje eu tenho Jesus. Pastor Gilson, essa irmã foi muito fiel ao Senhor nessa experiência. Eu fui pastor dessa irmã. Você foi pastor dela? Fui pastor hoje, né, há um tempo atrás. Tá. Eu assumi a igreja. E ela estava lá com a senhora, e já com seus quase 80 anos. Isso. E aprendendo instrumento junto com as crianças lá. Então, muito bem. Então, esse aspecto, estou contando aqui um testemunho que o próprio pastor Gilberto conhece, né, Gilberto? Esse testemunho. Mas muito bem. Aí, no momento que você toma conhecimento de que você foi eleito, ou seja, aquele momento que o Espírito Santo age na sua vida, e o Espírito Santo, então, te convence do pecado, e você crê em Jesus, então Jesus se revela à sua vida. Nesse momento aqui do chamado, você tem duas opções: ou aceitar ou rejeitar. Se você aceitar o chamado, aí você vai entrar numa nova fase agora. Essa fase agora já não é mais o ato, você vai entrar no processo da salvação. E a questão do processo da salvação, esse é o que é um assunto que vai ser falado por outro pastor em outro momento. Aqui, a partir daqui, você vai prosseguir caminhando para frente, em santificação do Espírito Santo. Pastor Gil, segura um pouquinho que isso aí já é para outro episódio, hein? Já é para outro episódio.
E é um professor especial também, hein? Também é outro professor especial. Então, é apenas para mostrar esse aspecto, porque a partir daqui, você recebeu o chamado, agora sim, você passa a fazer parte do projeto. Antes não. Antes você não precisou de fazer nada para merecer o chamado, merecer a eleição e o chamado. Você não precisou de fazer nada, não tivemos participação nenhuma. Não houve em nós nenhum mérito que pudesse nos atribuir a nós qualquer recurso para atrair a salvação de Deus. Não, a não ser a misericórdia de Deus, a soberania dele, a graça de Deus, como já foi falado no outro episódio anterior sobre a eleição. Então, nesse momento aqui, nós fomos chamados em Jesus, passamos a crer em Jesus e a partir daqui, então, nós vamos caminhar junto com Jesus e é uma próxima fase, que é a fase em que outro professor vai falar aqui a respeito, dentro do processo da salvação. Glória a Deus. Amém? Pastor Gilson, nós agradecemos a presença do senhor. Eu pediria que o senhor ficasse mais um pouco, pois não. Porque nós vamos chamar agora uma professora também que dá aula aqui no Manaim, nos seminários de crianças, intermediários, adolescentes, que é a doutora Fernanda Becali, que está aqui, e ela vai falar na prática, né, doutora? Está chegando. Ela vai falar na prática daquilo que o pastor Gilson nos ensinou aqui, que é o chamado para a salvação. Ela vai falar do chamado dela, da experiência que ela teve de salvação. Paz do Senhor, pastores, é a minha experiência de salvação. O Senhor me chamou ainda jovem, eu tinha 17 anos, eu visitava a igreja e nós fomos no final de semana fazer uma viagem. No meio da estrada teve um acidente com o carro e nós retornamos. E ao retornar, nós fomos ao culto à noite, glorificar o Senhor, embora não definida, mas já com gratidão no coração, pelo livramento daquele acidente. E naquele momento, após o culto, o irmão orou conosco e o Senhor falou que ele permitiu aquele acidente porque ele queria falar algo que estava só no meu coração e que eu nunca tinha contado para ninguém, que era o desejo de eu fazer parte do grupo de louvor da igreja. Então, daquela noite em diante, eu nunca mais saí da igreja, me defini e o primeiro trabalho que o Senhor me levantou foi para o grupo de louvor. E sempre há alguém que ora por nós, né? Eu visitava e quem orava por mim é quem hoje é minha sogra há 26 anos, minha mãe em Cristo, que me permitiu, foi um instrumento usado pelo Senhor para eu ter essa definição. Glória a Deus. Doutora Fernanda, obrigado pela sua presença aqui, a participação nesse episódio. Pode ficar aí, nós vamos encerrar juntos, pastor Gilson. O detalhe interessante é que ela, a experiência que ela contou mostra exatamente a característica do chamado. Ela era jovem, foi numa circunstância, né? E foi um momento em que Jesus se revelou a ela, ainda que de uma forma, no culto, né? Jesus se revelou a ela para mostrar que tinha preservado a vida dela. E é muito normal, quando nós aceitamos a salvação em Jesus, nós tomamos conhecimento dessa salvação, nós começamos a nos lembrar, inclusive, do passado, né? O nosso passado, como Deus nos guardou, nos preservou, para que um dia nós pudéssemos receber esse chamado, e foi o caso do testemunho da irmã agora. Lembrando, o pastor Gil já disse, no chamado, quem chama o homem para a salvação é o Senhor Jesus. Nós vimos sobre a eleição com o pastor Pita no episódio anterior, agora o chamado com o pastor Gilson e o processo da salvação, saímos do ato, né? Vamos para o processo no próximo episódio. A paz do Senhor a todos.